O sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Reverendíssimo Padre Silvano, pároco desta paróquia, do Senhor Jesus crucificado e do Imaculado Coração de Maria, nossa boa mãe. Saúdo também os demais padres, Padre Fábio, Padre Domingos Sávio, que estão ajudando a cerimônia. Uma saudação toda especial aos paraninfos desta noite e aos demais fiéis que estão aqui celebrando o Senhor, esse Senhor que é apresentado como crucificado, que é a nossa pregação, ao qual também estamos assinalados por Ele. Com muita alegria, venho então aqui, já depois de 4 anos, desde a última novena que passei. Eu vim aqui em 2019 e agora 2023, falei 4 anos certinho, incrível. Falei, nossa, apareceu na postagem ontem do Facebook, há 4 anos atrás, dia 30 de julho, novena em Bom Jesus. Falei, não, por acaso, no dia 31, estou eu aqui, depois de 4 anos, né? Nem foi nada de propósito, foi por acaso mesmo, é o dia que eu podia vir, né? Então, bem ocasional e fica essa lembrança de 4 anos, da última novena, né? E com muita alegria, estando aqui, né? Onde iniciei o meu ministério, né? Logo após a ordenação, finalzinho de 2009, né? Iniciando em janeiro aqui de 2010. Então, já um tempinho atrás, e com muita alegria sempre retorno aqui, e que lembra, sim, o primeiro amor do sacerdócio, do início, né? Momento tão bom, e continua sendo muito bom, né? E essas lembranças boas, né? E é uma alegria e muita satisfação sempre pensarmos no Senhor bom Jesus, né? O livro da imitação de Cristo fala que a mais excelente devoção é a Jesus Cristo, né? Então, por isso é muita satisfação mesmo, né? A gente tê-lo como padroeiro, né? E também como sinal maior de redenção, né? E sinal maior também de amor. E como estamos meditando aí os sacramentos, né? Pelo batismo fomos assinalados, né? O sinal indelével, né? Fomos assinalados com a cruz. Hoje a confirmação com a cruz, né? Então o bispo, na hora da confirmação, ele então diz a fórmula, rezando: eu te assinalo, fulano, eu te assinalo com o sinal da cruz, né? Então é assinalado mais uma vez, confirmando e dando mais uma vez um outro selo, né? Como a nossa doutrina nos ensina, né? É o segundo sacramento que imprime caráter, né? Então, batismo, crisma, e depois quem é ordenado sacerdote vai ter um terceiro selo, né? De mais configuração com o Cristo crucificado, né? Então é tão belo saber que esse sinal a qual fomos confirmados pelo sacramento da confirmação, e que popularmente falamos crisma, né? Sacramento da confirmação, né? Então é um sinal que nos aproxima mais do Cristo crucificado, mais da cruz de Cristo. A doutrina diz que é aprofundada e fortalecida, ou aprofundado e fortalecido, o sacerdócio comum de cada batizado, né? Então, começamos a participar desse sacerdócio de Cristo com o batismo. E é interessante que no batismo, como foi visto ontem, né? É ungido com o crisma, né? Acaba de ser batizado, e aí vem a unção com crisma, né? E essa unção
do óleo do Santo Crisma no batismo, já é aquele primeiro momento onde de filho eu também sou consagrado, porque a unção crismal ela é o símbolo de sermos ungidos, consagrados do Senhor, né? Então tem um grau já de participação na consagração de Cristo como rei, sacerdote, profeta. Então é nesse munus sacerdotal, profético e régio de Cristo que começamos a participar naquela primeira unção que recebemos logo após o santo batismo, né? E depois somos convidados a confirmar, e aí já vem diferente, né? O ministro da celebração é o bispo. Conservamos assim na igreja ocidental, então a igreja do rito romano, ela conserva então que o bispo seja o ministro específico da concessão do sacramento da confirmação, como foram os apóstolos, né? Como foram os apóstolos, e tem uma simbologia muito grande, como está aqui no Catecismo da Igreja Católica, né? Quando na doutrina fala das duas tradições, Oriente e Ocidente. No catolicismo romano ocidental, que toda a pregação do Ocidente veio do Oriente, né? Então tínhamos coisas muito comuns no início, né? Inclusive a administração do sacramento da crisma, que era logo o batismo, né? É o sacramento duplo, né? Segundo os padres da igreja, vem certas citações aqui, né? Considerado como sacramento duplo, porque havia as duas unções com o santo crisma. Batizava, ungia com crisma e confirmava. Então eram duas unções, né? Já era, quando era celebrado de maneira no mesmo dia, já eram duas unções. Depois, com o tempo, a igreja romana do Ocidente viu de maneira mais clara a importância de distinguir mais os dois sacramentos, né? Sabendo que a crisma, ela é a consumação da graça do batismo, né? Interessante, quem não é crismado não tem em si a consumação da graça que se iniciou no batismo. Fica pelas metades, podemos dizer de maneira mais simples, né? Fica pelas metades a obra de Deus iniciada naquele cristão, se ele não confirma. Precisa ser confirmado, né? Então, interessante que o Catecismo da Igreja Católica já inicia assim, né? É preciso explicar aos fiéis que a recepção deste sacramento é necessária à consumação da graça batismal. Interessante, começa assim, no início, já essa advertência, né? Que é preciso ser explicado. Aqui tem grande peso, porque tem essa palavra aqui, ó, necessária. Se não tivesse nada necessário, escrito necessário, não daríamos tanta importância em receber esse sacramento que tem uma certa ligação com o batismo, mas não se confunde com o batismo, né? É específico, tem um outro selo, né? Se imprime um outro selo, distinto do selo batismal, na alma, então com certeza não é o mesmo sacramento. Por isso é necessária a recepção para a consumação da graça batismal. Vai levar ao seu termo, a plenitude, né? A recepção. E por isso, a distinção de celebração, em que é mais próprio do padre celebrar o batismo, né? É mais o padre. Todos os fiéis podem batizar. Com certeza o bispo, né? Que tem a plenitude do sacerdócio, celebra todos os sacramentos, né? A específico dele a crisma ordenação, né? Então tem sacramentos que é reservados ao bispo. Tem a sua doutrina, tem a sua simbologia, o que significa isso, né? Por isso a igreja romana
preferiu, inspirada pelo Espírito Santo, né, essa clara distinção, né? Por quê? A prática da Igreja Latina expressa mais nitidamente a comunhão do novo cristão com o seu bispo. Então, o Catecismo da Igreja Católica fala que o confirmado é o novo cristão. Então, de fato, parece que tem algo de novo infundido aqui. E é expresso de maneira muito mais nítida, como coloca aqui, né? Exprime mais nitidamente a comunhão do novo cristão com o seu bispo. Então, a importância que a Igreja Romana viu de ser reservado para o bispo, né, a celebração do sacramento da confirmação, que em perigo de morte o sacerdote também celebra, né? Outros casos de necessidade também celebra, fora de perigo de morte, né? Garante outra graça que se manifesta através de ser reservado ao bispo, a celebração, garante ao servo que recebeu a unidade da sua igreja, a sua catolicidade e a sua apostolicidade. Com isso, é destacado o vínculo com as origens apostólicas da Igreja de Cristo. Então aqui fica bem distinto a ligação daquele que foi confirmado pelo seu bispo, que tem ligação com os apóstolos, que também tinha o poder de impor as mãos e dar o dom do Espírito Santo, né? Então liga aquelas origens apostólicas da Igreja de Cristo. Então garante a unidade, catolicidade, apostolicidade, que nós professamos, una, santa, católica. Como eu sei que eu estou na verdadeira Igreja de Cristo, que tem essas notas fundamentais? A confirmação dá muita clareza, recebida do bispo, pelas mãos do bispo, né? Então dá muita certeza de estarmos realmente vinculados com a Igreja de Cristo. Todos os sacramentos, na introdução, né, fala que são sacramentos da fé, sacramentos de Cristo, sacramentos da fé, sacramentos da redenção, né? São sacramentos que imprimem além da graça, né? Porque são sacramentos da graça, né? Que é infundida. São sacramentos que nos colocam de maneira imediata com os efeitos da redenção, né? Então, o efeito da redenção manifestado no sacramento da confirmação fica muito belo, de um vínculo mais profundo, seguro, uma profundidade de comunhão com Cristo e com a sua igreja, e o crescimento da graça. Está aqui. É o sacramento do crescimento. Se pudéssemos fazer uma analogia, né, um simbolismo, né, sobre os sacramentos, né? Batismo, sacramento do nascimento. Eucaristia, sacramento que nos dá o alimento espiritual. E a confirmação nos dá o crescimento, né? Então aqui nós vemos essa analogia com o ciclo da vida, né? Através desses 3 sacramentos da iniciação cristã, e é específico do sacramento da confirmação esse crescimento, né? Aprofunda na graça, na união com Cristo e faz crescer a graça. Aí lembramos daquele munus, ou do tríplice munus de Jesus, né? Já que cria um vínculo maior com o sacerdócio comum de Cristo, né? Aqueles que são confirmados. Então, aquela graça que já o batizado começou a participar de maneira parcial com Cristo Rei, sacerdote e profeta, porque já se tornou ungido do Senhor, na crisma. Então vem a plenitude disso, dessa participação, desse sacerdócio comum, sendo mais configurado através dos sinais que são constantemente mencionados no rito, com a Cristo crucificado, né? Então Cristo crucificado com o seu sacerdócio, que se dá
de maneira distinta, desta maneira, nesse símbolo, né, a qual nós pregamos como Igreja de Cristo, né? Nós pregamos o Cristo e o Cristo crucificado, como diz São Paulo. Interessante que a oração da imposição das mãos, né? O sacramento da crisma, no início da igreja, não tinha unção, como diz aqui no catecismo da Igreja Católica, né? O sacramento da crisma se dava pela imposição das mãos. Então aqui é o que é específico como reconhecimento do sacramento da confirmação. Então se dá pela imposição das mãos. A imposição das mãos é com razão reconhecida pela tradição católica como origem do sacramento da confirmação, que perpetua na Igreja de Cristo a graça de Pentecostes. Então aqui podemos dizer assim, qual é o efeito imediato da recepção do sacramento da crisma, da confirmação? O dom de Pentecostes, que se deu pela imposição das mãos dos apóstolos. Nós lembramos daquela passagem dos fiéis da Samaria, que tinham sido batizados, mas não tinham recebido ainda o Espírito Santo. Foi-lhes enviado Pedro e João, diz os Atos dos Apóstolos, né? São Pedro e São João foram lá, impuseram as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo como os apóstolos tinham recebido em Pentecostes. Então, o que transmite e perpetua a graça de Pentecostes é o sacramento da confirmação. Parece que todas essas descrições da doutrina, nós vemos vários pontos de efeitos causados na alma daquele que recebe. Fortalece, cria vínculo, intimidade com Cristo, uma participação plena no seu sacerdócio, uma configuração com Ele crucificado. E aí a plenitude do dom do Espírito Santo, como em Pentecostes, é perpetuada em mim, um vínculo com a verdadeira igreja de Cristo através do meu bispo, com aquela igreja que é una, santa, católica, apostólica, desde as origens do início. Então assim, quanta graça, a gente parece que só vê graça, né? Embora às vezes a doutrina vai especificando outras coisas, mas assim, quanta graça, né? É envolvida então através dos sacramentos, né? Somos envolvidos, né? Através dessas graças, todas especiais para o cristão. Aí nós vemos o peso, a importância, a santidade deste sacramento também, que nos põe de modo imediato com a salvação, né? Com a salvação que se iniciou no batismo, nos confirma também na fé, que foi iniciada também com o santo batismo, né? Então nos aproxima das graças e da plenitude da graça que nosso Senhor nos reserva através da sua igreja. Temos destacado de maneira assim sistemática os efeitos da confirmação, mas podemos ver todas essas manifestações como efeitos? Sim, porque há uma alteração no ser daquele que recebe o sacramento, né? Por isso que todas essas descrições anteriores, descritos pelo catecismo e a doutrina da igreja, e depois que vem assim, efeitos do sacramento, aí vem, parece que mais coisas, né? E que vão complementar esses pensamentos já destacados. Enraiza-nos mais profundamente na filiação divina, que nos faz dizer, Abba, Pai. Nos une mais solidamente a Cristo, aumenta em nós os dons do Espírito Santo, que são rezados então sobre nós, torna mais perfeita a nossa vinculação com a igreja, dá-nos uma força especial do Espírito Santo para difundir e defender a fé pela palavra e pela ação como verdadeiras testemunhas de Cristo, para confessar com valentia o nome de Cristo e para nunca sentir vergonha da cruz.
está aqui, né? Os efeitos de maneira assim sistemática, né? Elencados pelo sacramento, mas percebemos que eles estão na descrição da definição do sacramento da Crisma, onde nos deu essa participação muito profunda, de maneira especial, com os dons do Espírito Santo. Tem uma palavra, uma citação de Santo Ambrósio, dirigida então aos fiéis, que já foram confirmados, né? Então hoje, ao relembrarmos o sacramento da confirmação, isso possa avivar em nós as atitudes com relação à graça recebida, né? Tantas vezes escutamos através da doutrina nos domingos, né, da palavra no domingo, né, que não se deve levar em vão a graça de Deus, né? O São Paulo mesmo dizendo, né, em mim a graça de Deus não foi em vão, né? Mas para ela não ser em vão, não ser como que tratada de qualquer jeito, precisamos dessa lembrança, como estamos fazendo hoje, para sabermos o tamanho do dom que já nos foi concedido. Então aqui, nós que somos já confirmados, né, temos algo de muito grande e uma atitude de compromisso muito sério para com Cristo e a sua igreja e as almas. De Santo Ambrósio: lembra-te, portanto, de que recebestes o sinal espiritual, o espírito de sabedoria e de inteligência, o espírito de conselho e fortaleza, o espírito de conhecimento e de piedade, o espírito do santo temor, e conserva o que recebestes. Deus Pai te marcou com o sinal, Cristo Senhor te confirmou e colocou em teu coração o penhor do Espírito. Então aqui, o conservarmos essa graça que nos foi dada pelo Santo Crisma. Então essa unção que nos legou a participação muito profunda nos dons do Espírito Santo, né? E já que foi criada em nós esse vínculo de mais proximidade com Cristo, né? Uma familiaridade maior com Cristo. Se há aprofundamento, crescimento e aprofundamento da graça, então é proximidade maior com Jesus, que foi concedida quando recebemos a confirmação. Mas conservamos essa graça, sabemos o tamanho do dom, temos consciência dessa graça recebida. O que eu faço para que isso seja realmente sempre vivo no meu coração? A real familiaridade do meu coração, do meu pensamento, da minha alma com Jesus. Eu cultivo familiaridade realmente com Deus? Quantas vezes eu lembrei de rezar hoje? Então a gente não precisa nem voltar para o amanhã não, para saber se realmente estamos sendo compromissados, responsáveis com a graça recebida, né? Quantas vezes eu lembrei de Jesus hoje? Quando nós temos familiaridade, e que quer dizer assim, ligação muito viva com pessoas amadas e queridas, eu lembro delas muitas vezes no dia. Quantas vezes você lembrou dos seus filhos hoje? Quantas vezes você lembrou do seu pai e da sua mãe? Quantas vezes lembrou do seu esposo, da sua esposa, dos seus parentes? Quantas vezes? Quantas vezes lembrou de Jesus? Tem familiaridade com Ele mesmo? Então essa familiaridade é necessária ser cultivada
para que seja intensificado em nós os dons do Espírito Santo, que nos foi concedido como em Pentecostes aos apóstolos, como nós vimos, né? Já que pela recepção da confirmação é perpetuado o dom de Pentecostes na alma de cada cristão que o recebe, né? E preciso intensificar a ação desses dons em mim, né? A oração é fundamental, né? Sabemos que para termos familiaridade com Deus, ela se dá através da oração, né? Quem tem preguiça de rezar, não tem familiaridade com Deus, né? Porque a familiaridade com Deus, ela começa assim. Eu estou estabelecido por Ele, em estado de graça, eu não fiz nada. Simplesmente me arrependi, confessei, recebi o sacramento e foi infundida em mim a graça, que me fez um íntimo dele. Mas eu preciso cultivar a familiaridade e intimidade para manter e aumentar, e como diz o catecismo, intensificar a ação do Espírito Santo nas palavras e nas ações da nossa vida. Então assim, ele fez a parte dele, me dá a graça. Eu preciso fazer a minha parte, buscar a oração, né? Que é a lembrança, podemos de maneira muito simples, né? A lembrança de Jesus. Quantas vezes lembrei de Jesus hoje? Onde está Jesus? Onde ele se encontra verdadeiramente? No sacrário. Quantas vezes eu lembrei do sacrário hoje? Onde ele está vivo. Quantas vezes lembrei do sacrário, lembrei da comunhão, lembrei do Santíssimo Sacramento, que nos coloca de maneira tão profunda em familiaridade com Ele, né? A oração, que é um cultivo do pensamento levando a Deus, vai me levar a Ele, onde Ele está presente, né? E outro ponto que não pode faltar, para desenvolver em nós essa familiaridade que foi criada e gerada através do sacramento da confirmação em nós, o interesse pela palavra dele. Eu tenho que ter um pouco de interesse pela palavra dele. Onde sou convidado a mudar as minhas palavras, a formulação das minhas palavras, das minhas ideias, absorvendo as ideias dele, através da leitura. Então o contato com a leitura, ela vai desenvolver a nossa oração e vai mudando as ideias que estão naturais aqui na nossa mente, né? Então é necessária essa adequação dos nossos princípios, ideias e ideologias com os princípios, ideias e ideologias do Evangelho do Senhor. Então eu tenho que desenvolver um interesse, né? Aqui é um comprometimento, compromisso, é levar a sério a graça recebida, né? Seja o batismo, seja a confirmação, seja a Eucaristia, sacramento que me coloca em um vínculo tão profundo com Jesus, e talvez eu não o recebo tão bem. E aqui a gente não fala de recebê-lo tão bem no sentido de pecado, não. De ser frio e desatencioso, de não ter diálogo com ele. Como pode uma pessoa ser familiar de outro se não consegue ter nem diálogo que expresse intimidade e familiaridade? Como posso conversar com alguém com fórmulas, lendo coisas? Eu vou te visitar, você pega um livro e começa a ler umas palavras que não são suas. Eu vou ficar sem graça, e vou ficar mais sem graça, e de repente a gente vai dar um tchauzinho e vai embora.
Porque é um negócio muito estranho ter um contato com uma pessoa assim, que pega lá umas palavras dos outros, por mais bonita que sejam, para conversar comigo, e não fala com o coração. Quando a gente conversa com as pessoas, a gente fala com o coração, né? Não é coração? Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Porque a palavra não está sendo formal, ela está saindo do coração. É com o coração que se conversa, né? É com o coração que se ora. É com o coração, né? E aí é a verdadeira oração. É a verdadeira troca de informações e de impressões. Então assim, quando eu entrar em oração, entrar em contato com a leitura do Evangelho, da palavra, né? Para haver transformação das minhas ideias, pensamentos e ideologias para com a dele, precisa ter tem que presente o coração, né? Em nada que uma pessoa coloca coração vai para frente, né? Então não vai para frente nada que nós, quando formos fazer, não colocamos o coração. Ou falamos assim, tem que fazer com amor para ser bem feito. E de fato sai tudo esculhambado quando a gente faz as coisas assim, sentindo obrigação. Horas por obrigação? Vem na novena por obrigação? Isso é muito frio. Parece que é mais dolorido que um pecado que cometemos por fraqueza. Por isso, aqui não entra pecado, nesse diálogo aqui. Aqui entra falta de atenção, frieza e não saber colocar o coração ao falar com Jesus. Mesmo se eu pegar os textos da missa, que são palavras dele ao Pai, que dialogamos, temos respostas, mas assim, ali eu oro com a palavra dele, ao Pai. Mesmo assim, tem que ter o coração ali. E depois tem que ter a minha, né? No momento da oração, nesse momento da novena, né? Teremos a exposição do Santíssimo, tem que ter algo de afeto. Se não tem afeto, não tem coração, não tem amor no que está fazendo, né? Então, para realmente termos consciência, preservarmos a graça da crisma presente em nós, precisamos ter esses pequenos detalhes práticos, né? De trabalhar um pouco melhor na nossa vida de oração, pensar um pouco mais em Deus, né? Precisamos ter familiaridade. É necessária essa familiaridade, né? Como um empenho, um esforço pessoal de cada um de nós. Temos outros compromissos aí, né? Mas por que nós não conseguimos ser entusiasmados em cumprir aquilo que o sacramento da crisma te deu como missão? Por falta de familiaridade, porque falta uma coisa anterior àquela última graça em que todo confirmado foi capacitado, foi fortalecido, criou um vínculo e uma profundidade maior com a graça, levou à plenitude o sacerdócio comum, para em Cristo e com Cristo ser rei, sacerdote e profeta, para aí fazer discípulos seus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós somos constituídos em missão oficial na Igreja de Cristo, ao termos uma união maior com Ele, para a missão. Temos que ter interesse pela salvação da alma do nosso próximo. Mas como o teremos se nós nem temos interesse pela nossa? Então assim, falta entusiasmo, falta empolgação, não há iniciativa de se sentir impelido
de falar de Jesus, de Deus, de levar as devoções de Nossa Senhora, dos santos. Temos aí a devoção de Santa e de Virgens, que são dos paraninfos de hoje, né? Então assim, não tem vibração, porque falta familiaridade primeiro, né? Oração, onde ali eu me interesso pela minha salvação, e eu vou começar a ficar inflamado e preocupado também, porque o Espírito Santo impele. Esse Espírito Santo que eu recebi em Pentecostes, como em Pentecostes, me impele, deve me impelir, como impeliu São Pedro, São Paulo, todos os apóstolos, a começar a pregação. E naquele primeiro dia, diz o Atos dos Apóstolos, batizaram 3.000 pessoas. Receberam Pentecostes, o dom de Pentecostes, o dom do Espírito Santo, falaram do Cristo de maneira simples. Ninguém tinha faculdade, ninguém tinha curso de oratória, pessoas simples falaram com um coração cheio do Espírito Santo. E ali adquiriram numa pregaçãozinha pequena, mas porque foi feita com o Espírito Santo, 3.000 novos batizados, né? Então assim, se pelo sacramento da confirmação é perpetuada na alma o dom de Pentecostes, por que me falta iniciativa para a evangelização, para a missão? Porque me falta. Então queremos nos conscientizar desse compromisso que nós recebemos, dessa missão, né? E cultivar no nosso coração esse interesse pela salvação do próximo, né? O interesse de manifestar amor a Cristo, né? Tudo que formos fazer, São José Maria Escrivá, né? Ele, de maneira assim muito muito inteligente, né? Iluminado pela graça de Deus, né? Até o teu trabalho profissional é missão, é evangelização. O como você trabalha, o modo como você leva os seus compromissos profissionais e sociais, políticos, você está evangelizando. 2 virtudes da pregação de todos os cristãos: fé em Deus e amor a Deus. Se a pessoa no seu trabalho profissional, na sua vida social, é uma pessoa que pauta tudo, palavras e ações, e realização, priorizando sempre honestidade, não defraudar ninguém, contribuir para o bem comum, porque é o fim de todo o trabalho, de toda ação da gestão. Se eu priorizo, tenho claro isso, trabalho pautado sobre isso, como não ver fé e amor a Deus nessa pessoa? Então as 2 virtudes do testemunho que o mundo precisa ver são essa. É por causa da fé que eu tenho que eu faço assim. É por causa da fé que eu tenho que eu não vou fazer nada de irregular, por mais que todo mundo faça, e que a justiça passa a vistas grossas, mas assim, gente, todo mundo faz. Não, eu não vou fazer. Que isso? Por causa da minha fé. Não precisa nem falar, mas o dia que falar, pesa muito. E automaticamente vem, esse ama muito a Deus, leva a sério a palavra dele, a graça, o que foi ensinado no catecismo, no primeiro catecismo. Então aqui, o nosso testemunho, o testemunho do cristão se dá aqui, nessas 2 virtudes. E as demais que vão vir, lealdade, pontualidade, fidelidade, né? Todas as demais virtudes que formam o conjunto da santidade de um cristão, como testemunho que a sociedade precisa ver, e a igreja precisa ver, né? A paróquia precisa ver também, né? Então assim se resume na fé em Deus e no amor apaixonado realmente por Deus, né? Então ao pautarmos a nossa vida sobre o crivo da honestidade e justiça, brilha a fé, brilha amor a Deus naquele cristão. E queremos também ter isso muito vivo no nosso coração,
já que a graça já foi confirmada, consumada, como diz o catecismo, né? Essa graça já foi consumada no meu coração, porque já fui confirmado. Então quero também ter essas qualidades e, sobretudo, ter esse compromisso da familiaridade maior com Jesus. Oração com coração e a busca e o interesse pela sua palavra. Senhor bom Jesus crucificado, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.